Eleve a sua consciência. A transformação começa agora. Olá, eu sou Sandra Carneiro e esse é o Ciclo 5D. Bom, se você é uma pessoa que já vem nos acompanhando, esse é o segundo capítulo da minissérie do livro Mais Esperto do que o Diabo. Agora, se você está vendo esse conteúdo pela primeira vez, eu indico a você assistir o primeiro vídeo dessa minissérie para poder ter um contexto, acompanhar de forma com que faça sentido. E hoje nós vamos dar andamento nessa entrevista de Napoleão Hills com Mais Esperto que o Diabo. Hoje nós vamos falar um pouco mais de como que o diabo faz para encontrar as suas vítimas, como que ele faz para encontrar as pessoas que ele sabe que é um grande potencial para ele poder fazer a abordagem dele. No vídeo anterior, nós já vimos uma parte que fala dos vícios, o vício do cigarro, o vício do álcool, como que ele manipula essas pessoas de uma forma muito fácil, porque a pessoa já tem a vontade e junta a vontade com o agradável e aí fica muito fácil dele conseguir fazer o trabalho dele e ter essas pessoas sob a sua influência. Um ponto importante, o diabo ele sempre trabalha com a questão dos pensamentos, nas cabeças é a forma de falar, nas cabeças que não têm pensamentos por si só. Aquelas pessoas que ficam mergulhadas ou em preocupação, ou em pensamentos que sempre ficam de forma repetitivas, que não tem uma criação objetiva para o futuro, de fazer com que a pessoa até se sinta melhor, esses pensamentos fechados, esses pensamentos, vamos colocar assim, de uma forma pequena e até limitada, também são portas abertas para que o diabo possa implantar ali qualquer coisa que a pessoa vai dar sequência e vai pensar cada vez mais, elevar cada vez mais e ele vai potencializar o trabalho que ele faz. Mas vamos lá, vamos iniciar agora o vídeo número 2 da minissérie Mais Esperto que o Diabo. Já retornando à entrevista com Napoleão, já querendo saber quais as armas que o diabo utiliza. Em uma abordagem, Napoleão questiona o diabo quais são as suas artimanhas e as suas armas utilizadas para poder fazer o trabalho que ele faz. E o diabo responde ao Napoleão de uma forma inesperada. Ele responde falando que o Napoleão não tem compaixão, que se ele falar, se ele responder, ele vai estar ali entregando a fórmula, né, que ele utiliza para ganhar as pessoas que ele desempenha o trabalho dele. Ele fica meio receioso de entregar para Napoleão e ele tenta tocar no Napoleão aquela parte humana do Napoleão, colocando de você é desumano, você não tem compaixão. Ele tenta utilizar a parte emocional para quebrar a pergunta que o Napoleão fez para ele. Mas o Napoleão consegue refazer a pergunta e tirar dele qual que é a forma que ele utiliza as armas, qual as armas que ele utiliza para tirar dessas pessoas a autoconfiança e colocar ali, implantar os pensamentos dele e a forma que é para agir. E aí chegamos a uma pergunta que eu preciso ler para vocês. Ela é boa. A pergunta é: descreva todos os modos como você induz as pessoas a alienar-se e defina a palavra alienação. E conte-nos exatamente o que ela significa. E aqui o diabo ele explica que as pessoas alienadas também é aquelas pessoas que fazem de tudo o que acontece ao seu redor como se fosse a sua vida. Elas gastam tempo, que é o que nós temos aqui, elas gastam o seu precioso tempo observando e vivendo tudo que está ao seu redor, menos a sua vida. Elas observam o problema, elas observam a questão que elas estão naquele momento, seja emocional, financeira, pessoal, menos a vida delas como si. E muitas das pessoas gastam o seu tempo, que é uma das artimanhas também do diabo, tentando entender o que é a vida, o que é aquilo que está sendo vivenciado, mas com todos esses contratempos que o diabo coloca na frente, deixando de viver a vida como se. E ele coloca isso como um trunfo para ele, como que ele ganha com isso, porque a pessoa ela deixa de viver a vida como deveria viver, que é aproveitar,
vivenciar, criar novas experiências, viver a vida de fato e fica aprisionada a tentar entender o que é a vida, que é a palavra que ele menciona aqui, que são as pessoas alienadas. E essas pessoas, elas passam a vida nessa alienação, dando um ponto positivo para o trabalho do diabo. E ele é muito feliz com isso, traz essa sensação, essa impressão para a gente de que ele está fazendo o trabalho como tem que ser feito. E dando continuidade, Napoleão Hills aborda o diabo de como que nasce essas pessoas que ele chama como alienadas. E ele fala que nasce de duas formas. Primeira forma é aquelas pessoas que não têm os pensamentos por si próprio, que fica muito fácil dele manipular, e que nós falamos no primeiro capítulo muito dessa primeira forma. E a segunda forma é aquelas pessoas que já na gestação, ele já vem trabalhando a mente daquela pessoa, daquela criança, antes mesmo de nascer. E através do seu pai, através da sua mãe, através da forma com que eles atuam no dia a dia, ele já vem trabalhando. E depois que essa criança nasce, depois que essa pessoa nasce, ele continua trabalhando e investindo naquela mente. Agora eu quero fazer aqui com vocês um gancho desse conteúdo dentro da questão que é o meu trabalho, que é a energia. Dentro de crenças limitantes, dentro de dogmas, as crianças que já nascem com os pais, que têm os seus pais com essas limitações, de acordo com os graus de limitação, passa-se para as crianças e se educa essas crianças dentro dessas tradições, desses dogmas, dessas crenças limitantes, e fica muito mais fácil dessa criança ser uma alienada. Essa mensagem, esse conteúdo desse livro, ele é muito importante porque se nós fizermos um paralelo com a vida, com o nosso dia a dia, dentro do campo energético, dentro da questão que não agrega crença limitante, dogmas, que não agrega coisas que fazem com que nós sempre estarmos dessa maneira, né, dentro da caixa, faz com que a gente desperte a nossa consciência, faz com que a gente faça perguntas e vá atrás de respostas, podendo alterar coisas que estão lá atrás dos nossos antepassados, que foram passados dos nossos avós para os nossos pais, que chegaram até nós e que não necessariamente nós temos que dar continuidade para carregar aquele sofrimento que já foi vivenciado lá atrás. Hoje em dia nós temos a facilidade do meio tecnológico de levar informação e que a gente possa ter as nossas escolhas. Então, este conteúdo que foi escolhido a dedo, para você que está aí vendo agora, ele não chegou até você do nada por nada. Você está num momento de evolução consciencial, onde eu venho trazendo aqui, é claro que de uma forma, de um contexto de um ator, mas trazendo para sua consciência uma lucidez. Por quê? Para você se autoavaliar, para você conseguir visualizar pontos que só você pode fazer as mudanças necessárias e vivenciar coisas que só você pode vivenciar de forma positiva, encerrar coisas que já deveria ter sido encerrado lá atrás pelo seu ancestral. Mas, voltando ao conteúdo do livro, então, ele manipula a criança ainda no ventre da mãe, o pensamento da criança, a partir dos pais, da conduta dos pais, a criança nasce, cresce, vira um adulto e a partir daí cria-se um hábito dentro desse lar, dentro da energia dessa casa e ele tem aqui 9 portas abertas para manipular os hábitos. E tem uma frase que é espetacular que eu preciso ler para vocês, que é em relação aos hábitos. Eu vou lê-la para vocês. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. E a partir daí, eu vou falar agora os 9 hábitos que ele despeja dentro ali do ambiente da casa e consegue manipular de diversas maneiras. Uma delas é o medo. É implantado o medo, que vira um hábito. O medo de esquecer a porta aberta. Você deita, a mente está ali, a porta está aberta, você não consegue descansar. O medo de sair.
o medo de um assalto, o medo como tudo. Isso faz com que a pessoa fique gastando energia no medo, no medo, no medo, no medo, no medo. Ela deixa de viver o que ela tem que viver e alimenta o medo em diversos aspectos. Segundo hábito, segunda porta que ele abre, a superstição, uma vez instalada dentro da família, dentro daquele espaço, ela faz com que limites sejam criados. Porque se eu fizer isso, vai ser assim. E tem ali a manipulação do diabo fazendo o trabalho dele. A segunda é a avareza. É uma das portas que ele adora trabalhar. É a avareza. Ele implanta ali dentro do ambiente também a avareza. A ganância é mais uma forma dele estipular o trabalho dele. Ele alimenta, ele implanta e alimenta. E a pessoa vai crescendo a avareza a passar todas as sinalizações que aquilo já começou a fazer mal para ela e ela mantém alimentando, alimentando e potencializando o trabalho do diabo na mente dela. Só que ela não se dá conta. Ela se perde com todos esses hábitos, porque hábito, já diz o nome, é um hábito, faz parte de uma rotina, de um cotidiano do dia a dia, de forma despercebida, e aonde ele consegue ter ali as suas vantagens e consegue fazer muito bem o seu trabalho. Mais uma, a luxúria, que também de forma descontrolada faz com que a pessoa seja imersa e cada vez mais ela olha só para esse ponto, ela esquece de olhar dentro de outras questões. Esses hábitos que eu estou falando aqui para vocês são questões que são muito grande, muito maior do que deveria. Eles ultrapassaram a barreira do que deveria ter. Quando se tem de forma controlada, ele não consegue fazer manipulação em ninguém. Quando a pessoa tem o autocontrole de qualquer uma dessas portas, que ela sabe que ela está chegando no limite, para ali, ele não tem controle. O controle se dá a partir do momento que se dá muito mais atenção para qualquer uma dessas portas do que ela deveria existir, tá bem? Outra, a vingança. A vingança. Alguém fez alguma coisa ruim, alguma coisa muito mal para mim e eu alimento aquela sensação de vingança. Tudo aquilo que é alimentado com sensação e com a mente cresce. Tudo que cresce cria uma proporção onde você não consegue mais segurar. E é aí onde o trabalho do diabo está bem feito. Porque ele implantou ali no seu ouvido, na sua mente, a vingança. E você alimentou. Ele fez o trabalho dele e você está fazendo a outra parte do trabalho dele. Mais uma, a vaidade. É muito bom a gente ter vaidade, se cuidar, até aí tá tudo bem. Mas quando eu ultrapasso, eu extrapolo com a vaidade, aonde a vaidade fica maior do que eu, maior do que a pessoa, também é um trabalho muito bem articulado do diabo, aonde ele consegue fazer o trabalho dele, desempenhando aí muito bem o seu papel. E por último, e não menos importante, a preguiça. Aquela preguiça de final de dia, aquela preguiça de final de semana, aquela preguicinha quando você dá aquela esticada e sente a preguiça, é uma preguiça que não tem problema. O que é que o diabo traz pra gente falando dessas 9 portas? Que qualquer uma dessas portas que eu mencionei agora, quando elas são potencializada, quando elas são exageradas, quando não tem um limite aqui, elas vão fazer com que o trabalho dele seja bem feito e a sua vida seja uma meleca, porque você perdeu o autocontrole. Você colocou uma dessas portas, né, um desses títulos que eu dei para vocês aqui na vida e potencializou, mas potencializou como? Investindo energia, investindo pensamento, investindo o seu dia a dia. Então você está envolvido nisso tudo e não tem mais controle. E pare e pense agora. Qualquer uma dessas portas que eu falei aqui para vocês, que são títulos, pensa na sua vida de uma forma desorganizada. Uma preguiça desorganizada traz uma consequência ruim. Uma vaidade muito, mas muito grande traz uma consequência. Uma pessoa que tem uma vaidade, que não tem um autocontrole, ela é manipulável por tudo aquilo que quer chegar até você na questão de potencializar a sua vaidade. Você vai comprar aquilo que não precisa, você vai tomar aquilo que não precisa, você vai comer aquilo que não precisa, você vai simplesmente dar muito ênfase para algo que não vai te trazer um ponto positivo. E assim, todos os outros pontos que eu falei aqui para vocês. Agora é aquele ponto. Você escreveu? Faça uma autoavaliação, livro à parte, como é que está você?
como que você enxerga cada uma dessas características? Como que está você dentro dessas 9 portas? Você está no autocontrole? Você controla o seu medo, a sua superstição, a sua avareza, a sua ganância, a luxúria, a vingança, a raiva, a vaidade e a sua preguiça? Ou alguma dessas portas, dessas características, já dominou você? Porque se dominou, é hora de você tomar o controle para não passar aqui demais e se prejudicar com isso. Continuando com o nosso livro, antes de eu falar aqui do próximo conteúdo, eu quero saber de você, dessas características que eu falei agora, dessas 9 portas que eu mencionei agora, você se identifica com alguma delas? Ou conhece alguém que se identifica com alguma delas? Eu vou pedir para você comentar aqui, comenta aqui, se você se identifica ou se você tem. Porque às vezes você pode ter e pode até ver que tem essa característica e quer fazer alteração para melhoria. Ou simplesmente viu, eu tenho mesmo, eu sou vingativo, pronto e acabou. Coloca aqui, deixa aqui nos seus comentários, eu quero ver quantas pessoas vai comentar aqui, quais são as características, qual delas que vai ganhar. Quais são as características mais potentes. Deixa aqui que eu quero ver, tá bem? Agora nós vamos nos aprofundar num assunto que é um pouco mais delicado. Porque na abordagem em que o Napoleão faz ao diabo, ele começa a falar em relação às crianças, que as crianças são alienadas devido à alienação dos seus pais, dos seus professores e dos seus líderes religiosos. E por que ele fala isso? Porque essas alienações, que são dentro daquelas questões que eu já coloquei para vocês, que são as 9 portas, é passado de pai para filho, de mestre para aluno, de líder religioso, que as pessoas vão buscar informação e elas se moldam de acordo com aquilo. E a partir do momento que o pai e a mãe, que é a base, a estrutura da família, se molda dentro dessas portas, desses hábitos, eles ensinam os seus filhos com os mesmos hábitos, com as mesmas limitações e com os mesmos critérios que é manipulação do diabo. E é a partir daí que ele intervém na vida das crianças, acompanhando a adolescência e até a fase adulta, aonde ele concretiza o seu trabalho desde do ventre da mãe, agora com um adulto frustrado, um adulto limitado e um adulto alienado. Então, para finalizar esse gancho, que é esse assunto sobre a alienação, o diabo, ele continua falando a questão da dificuldade que as pessoas encontram de sair dessa questão que é passada de pais para filho, de professores para aluno e dos líderes religiosos para as pessoas. Essa é uma questão tão bem colocada, segundo o diabo, que uma vez que a pessoa está inserida nisso, ela tem que fazer muita, mas muita força mesmo para conseguir sair dessa bolha, romper esse pensamento, essa tradição que ela está inserida e pensar por si só. Mas quando ele faz um investimento que é desde lá de trás, do ventre da mãe, as possibilidades da pessoa conseguir romper tudo isso e pensar por si só e tomar um caminho diferente é muito pequena, é quase que inexistente. Então ele se garante falando que é um serviço que dá trabalho para ele fazer, porque ele tem que começar a fazer desde lá de trás, mas que é uma mente que ele tem certeza que ele ganhou, porque romper isso não é fácil. E são poucas pessoas que têm a iniciativa e sequer têm esse pensamento. Tá tão encaixado ali, tá tudo tão certinho, foi passado de pai para mãe, já é uma coisa que foi aprendido. Depois é reforçado pelo professor dentro da escola, então valida ainda mais aquilo. E depois vem o líder religioso e valida ainda mais aquilo que foi passado nessa questão do diabo de forma errada, fazendo com que a pessoa siga exatamente aquilo que foi passado, fazendo com que dificulte ela de ter um olhar fora daquilo que foi estipulado para ela. Até aí você está conseguindo me acompanhar? Você já havia pensado dessa forma antes?
Você que tem um pai, que tem uma mãe, que aprendeu tradição, né? Que é passado para a gente desde pequenininho. Você já se questionou em alguma maneira de algo que foi passado para você, se aquilo estava certo ou errado, ou você simplesmente faz porque foi passado, pronto e acabou, não levanta questionamento nenhum. E aqueles ensinamentos que é da escola, que é de forma, como se fosse uma forma para todos iguais. Você já se questionou se aquilo colocado para você é colocado ou foi colocado de uma forma correta? Você aceita isso da forma que é passado sem fazer nenhum questionamento? E quanto ao líder religioso, que é passado para você, colocando aqui um peso ainda maior, aquilo que a gente tem de forma pessoal aqui dentro, que é uma mente poderosa, criadora, que nós acreditamos, que nós confiamos, que sabemos que fazemos parte disso. Sem ser essa consciência, esse poder grande, mas o líder religioso como um ser humano que aprendeu os erros que foi passado para ele de uma forma tradicional e coloca isso em dia. Você já se questionou de forma silenciosa, você e você mesmo, você já averiguou se aquilo ali que é colocado para você está correto? Se está dentro daquilo que você espera ou além disso? E você já pensou qual que é o problema que vai ser atribuído a você se você fizer esse tipo de questionamento? Porque aqui tem uma coisa muito importante. Se você fizer esse tipo de questionamento, mesmo em silêncio, pode ser que você consiga ver fora dos maus hábitos que você pode estar inserido e nunca parou para pensar nisso. Só repete de forma inconsciente aquilo que foi passado para você. Esse é o ponto que eu acho importante de fazer a assimilação do livro com a vida real, porque ela faz com que nós pensamos e pensamos de forma natural coisas que a gente vive no dia a dia. Uma coisa é o autor trazer para a gente de forma ilustrada a questão do diabo, e outra coisa é a gente fazer o mesmo questionamento que ele fez, mas ao invés de fazer para o diabo, fazer para a gente mesmo. Já parou para pensar nisso? Comenta aqui para mim, eu quero muito saber como é o impacto que está sendo esse conteúdo aí para você. E se você chegou até aqui, até esse ponto do vídeo, da minissérie, é porque está gostando do conteúdo, tô certa? E eu sou muito grata por isso. Vamos dar continuidade. Dentro de tantas perguntas e tantas respostas, é escolhido dedo a dedo aquelas que são mais impactantes para trazer aqui para vocês. E uma delas é quando o diabo questiona, aliás, Napoleão Hill questiona o diabo com uma pergunta fantástica. O homem é a única criatura que se aliena? E o diabo responde que sim, porque o homem é o único responsável pela sua consciência, que o resto, tudo é a oposição dele que toma conta. A natureza, os bichinhos, os não pensantes, que o homem, por ter seu poder, a consciência, é o fruto que chama a atenção do diabo. O resto é tudo natureza. O resto é dominado pela oposição, que é a luz, e tudo flui. Mas o homem retém aquilo que o diabo se interessa, que é a consciência. Mas por que o diabo tem tanto interesse na consciência do homem? Vocês já pararam para pensar nisso? O porquê que o diabo, dentro da questão do livro, ele tem tanto interesse na consciência do homem? Porque ele manipula, porque ele consegue, através da consciência e da ação do homem, causar a dor, causar o sofrimento, causar limitação, causar destruição, certo? Ele consegue, através da sua manipulação, induzir com que as pessoas criem cada vez mais esses tipos de pensamento e esses tipos de ação e sentimentos que eu falei para vocês agora. Mais uma coisa que é para você que está aí do outro lado pensar, faz sentido? Nesse ponto, o diabo fala para o Napoleão as características do alienado e as características do não alienado. Então eu vou falar para você aqui, primeiro, as características do alienado. A pessoa que tem a mente alienada, segundo a versão do diabo, é aquela pessoa que se aproveita da situação que ela se encontra para colocar a culpa ou no político, ou na sociedade, ou em um familiar, ou no patrão. A culpa sempre é do outro, nunca é dela.
e ela faz o mínimo de movimento para sair da situação que ela se encontra. Ou é aquela pessoa que não tem vontade, que tem muita preguiça, que quer que as coisas cheguem até ela e ela não quer fazer o mínimo do esforço para reverter a situação que ela se encontra. É uma pessoa, é uma consciência que, segundo o diabo, é uma consciência favorável para ele trabalhar e implantar cada vez mais alienação a essa consciência. É uma consciência, para vocês terem noção, que é assim, tudo que chega até ela, que for de contra com aquilo que ela pensa, que ela tem como sendo o certo, ela não faz o mínimo de esforço para pensar. Chegou até ela, é conveniente, é confortável, ela reproduz aquilo, mesmo que seja de forma negativa, que é o que ela costuma fazer de forma incessante, incansável. Reproduzir aquilo que faz mal para o próximo, está envolvida em comentários que a gente chama de forma popular. O fofoqueiro, ele só se alimenta daquilo, ele produz energia negativa para ele e para o próximo. É uma consciência alienada, segundo o que o diabo traz aqui pra gente. E ele não consegue mudar o padrão dele, ele não consegue sair da bolha, ele não consegue enxergar as possibilidades que a vida, que o universo traz para ele. Toda a riqueza que o mundo, que o planeta, que o universo tem para entregar para essa pessoa é barrada na ignorância, é barrada nessa questão da limitação, porque ele não quer, simplesmente ele não faz força e não deixa as coisas chegar até ele. Essa é uma consciência alienada, é onde o diabo faz a festa. Ele já conhece o território, ele implanta cada vez mais, ele domina e a pessoa só fornece para ele o que ele quer cada vez mais. Por um outro lado, temos a consciência que não é alienada, que segundo o diabo faz parte da oposição, da luz. E essa é você que está aí do outro lado, que está buscando conhecimento, que está aberto para o conhecimento universal que eu falo da questão universal, das leis universais, que faz com que tenha um aprendizado, pensa naquilo, ilumina e vai em busca de uma outra informação e de forma sequencial vai trazendo aqui uma expansão para a consciência. É a saudação aqui do nosso canal, do Ciclo 5D. Aliás, do nosso, meu e seu também. Eleve a consciência. A transformação começa agora. Tá vendo? Você faz parte disso. É totalmente o oposto da consciência alienada. Ela não tem sequer paciência de assistir um vídeo como esse até o fim. Porque a ela não vai agregar a nada, é perca de tempo. Mas você que está aí ao longo já do segundo capítulo da minissérie, está agregando conteúdo, está rompendo tradição, crença limitante, dogmas, em busca do seu próprio caminho, da sua própria trajetória, de uma forma onde você está no controle e não aquilo tudo, aquela manipulação toda que o diabo de Napoleão Hills faz. Estamos finalizando aqui mais um episódio, no caso o segundo episódio. Antes de mais nada, curte, deixa o seu comentário, ativa o sininho para que você possa receber a notificação do próximo vídeo, que vai ser o terceiro episódio, que vai estar tão sensacional quanto esse. Deixa aqui o seu comentário, se você está gostando, se você tem uma ideia à parte disso, dos comentários do diabo e de Napoleão Hills. Eu quero saber o que é que você está gostando e o que é que você não está gostando desse conteúdo. E também, uma coisa, deixa aqui nos comentários de qual região você é. Eu quero saber até onde esse conteúdo alcançou nesse planeta. De que região? Fala da sua região que eu quero saber. Tá ok? Um abraço vibracional para você e até o próximo conteúdo.